dimensões, corpos e chakras. Tá? Essa esfera que eu coloquei aqui, eu verbalizei uma palavra chamada mônada. O que é a mônada? É o espírito. Nosso espírito. Por que eu coloquei dessa forma? Porque o espírito é uma energia abstrata, ou seja, não tem forma, ele é uma luz. Tá? E o nosso espírito, a nossa mônada, ele se expressa, tá, através de três formas. Através das ideias e os ideais, através das emoções e sentimentos e das ações à atividade. Tá? Isso em nós, no corpo físico ou no corpo espiritual, se relaciona como? As ideias fazem parte da cabeça, região, os nossos sentimentos e emoções na região torácica, tá? E as ações e realizações no baixo dentro. Agora eu pergunto para vocês, por quê? Que é assim? Nós vamos tentar entender agora. Para você entender essas questões, é imperioso que o médium ou o trabalhador espiritualista tenha consciência, tá, sobre planos dimensionais, sobre corpos espirituais, chakras, tem que ter entendimento disso aí. E principalmente as correspondências vibratórias. Como é que um se corresponde com o outro. E, aproveitando que nós estamos numa escola de Umbanda, falar sobre os orixás respectivos. É isso que nós vamos tentar pincelar rapidamente com vocês aqui, tentar sumarizar ao máximo, porque o assunto é bem extenso. E eu sugiro para vocês, se vocês quiserem estudar mais, vocês aluguem esse livro, coloquem esse livro da biblioteca, tá? Chama-se Elucidações do Além, de Ercílio Mais, esse aqui é o mestre Matias. Esse, segundo o próprio mestre, foi o melhor livro dele do Universo Mais. O livro mais explicativo, fala sobre tudo, chakra, energia kundalini, prece, tudo, duplo etéreo, coisa que você não encontra nem no livro espírita, infelizmente. As informações contidas no espírito não existem no livro espírita. Sou obrigado a falar o que eu acho. Pela minha experiência toda, e também não estou criticando ninguém. Tá? Que fique registrado isso aí. Tá? Mas se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês notem esse livro. Tá? Elucidações do Além. Bom, vamos lá. Como eu já expliquei para vocês no início, a gente vai fazer uma rápida recapitulação. Nós, na Umbanda, e eu como espiritualista, eu acredito que o grande universo, ele se divide em duas partes. A primeira, ao qual nós chamamos de reino virginal, e a segunda, o reino natural. O reino virginal é o reino da essência, também conhecido como reino do espírito puro, só espírito. E o reino natural seria o reino dos corpos físicos. Tá? E o que deflagrou digamos assim, esse início do reino natural foi um fenômeno cosmogenético chamado Big Bang. Depois da grande explosão, segundo os cientistas, 13,7, 14 bilhões de anos atrás, mas eu acredito que esse número vai mudar, né? Foi deflagrado esse fenômeno cosmogenético chamado Big Bang. No momento que houve a explosão, surgiu o que a gente chama de reino natural, ou universo astral. Tá? Então, o grande universo é dividido entre o reino virginal e o reino natural. E o que deflagrou o início desse reino virginal foi um fenômeno chamado Big Bang, onde surgiu o universo natural setenário. O que é setenário? 7 dimensões. Setenário, 7. 7 dimensões. Ou seja, o nosso universo natural, ele possui 7 dimensões astrais. E em cada dimensão astral, o espírito que veio lá do reino virginal, ele forja um corpo espiritual dentro de cada dimensão espiritual. Vocês estão entendendo? Ou seja, o espírito veio do reino virginal, entrou no reino natural e começou a forjar, criar corpos. O primeiro corpo a gente chama de átmico, búdico, causal ou mental superior. Mental inferior é o quarto, né? O astral é o quinto, o etérico é o sexto e o último que é o Cristo que nós estamos jogando. 7 dimensões. Isso na terminologia teosofista, o teósofo. Tá?
Para os gregos, olha que interessante. Para eles não existe corpo causal, búdico e ático. Eles chamam de nous. Né? O mental inferior e o astral chamam-se de psique. E o etéreo e o físico chamam de soma. Vocês já ouviram falar no termo psicossomático? Corpo psicossomático se vem dos gregos. O que é o psicossomático? É o mental inferior e o astral e o etéreo e o físico. Só que não fala da parte mental. Mental para eles é o nous. Só que o termo correto é nous psicossomático. Eu já vi isso aqui somente nos escritos de Hermes, do Trilogismo, falam nous da criação. Foi o início, né? Foi o início, né? Não sei se era isso que tá? No termo espírita, o que eles falam? Perispírito, né? O que é o perispírito para nós? O espírito, para eles subentendem como plano ático, búdico e causal. O perispírito, o que é o perispírito? É o mental inferior e o astral. E o corpo é o etéreo e o físico. Até que a doutrina espírita fala em corpo etérico, né? E perispírito. Eles não vão além. Já a teosofia vai além. Ela diz que não existe só três dimensões, existe mais. Tá? Os cristãos é o corpo e a alma, né? O corpo é o corpo e a alma é o etérico para si. Ok? E os budistas acreditam em 7 dimensões. Atman, Buda, Manasarupa, Manasrupa, tá? E assim por diante. Só coloquei aqui para vocês terem uma referência como é que funciona esse processo nas outras dimensões. Nós, umbandistas, nós acreditamos em 7 dimensões. Só que tem uma coisa, vocês podem perceber que as 7 dimensões eu coloquei por linhas aqui, né? Só que elas não se dividem dessa forma, as 7 dimensões. Um espaço entre a outra. Vocês podem ver que entre 1 e o 2 tem um espaço, né? Só que a dimensão átmica e a búdica não é um espaço. Eu não preciso ir até lá para entrar no plano búdico. Ele está aqui agora. Porque ele é frequencial. Ele é frequência. Você basta acessar essa frequência que tu entra nesse plano. Isso como? Meditação. Isso que os yogis, os praticantes de Tai Chi, esses caras que conseguem viver em silêncio, muita meditação, os caras conseguem acessar planos superiores, isso chama-se planos superiores da nossa própria existência. É você acessar planos dimensionais superiores. Não apenas o astral, mas também você sabe que tem o mental, tem o búdico e tem o ático. Jesus, quando ele viveu na Terra, né, encarnado, ele acessava diretamente o plano ático. Ele vivia dentro do plano ático. Ele se correspondia com as pessoas, mas a mente dele, o ser dele, estava sempre conectado com esse plano ático. É o primeiro plano, imagina só. Esse plano aqui é conhecido como plano do espírito puro. Claro que ele é o primeiro depois do reino original, né? Ele é sutilíssimo. O cara que chega até aqui, basicamente já está retornando para o reino original. E para entender isso aqui, a gente tem que estudar Urântia. Eu tenho que falar em Agona, tenho que falar em Paraíso, nós vamos dar uma outra pincelada que vai ajudar e ao mesmo tempo vai complicar bastante. Tá? Os 3 primeiros planos a gente chama-se de tríade superior. O átmico, o búdico e o causal. Ok? O 4º, 5º, 6º e 7º, que são os 4, chama-se quaternário inferior. Nós já vamos entender o porquê. Tá? Uma coisa interessante aqui que eu quero colocar para vocês, as pessoas dizem assim, Davi, o cara está no astral, está no umbral, agora a moda é o filme Nosso Lar, né? Por que lá no nosso lar, quando vai no socorrista espiritual, aquele espírito que está nas trevas não vê esse cara? Porque eles estão em corpo astral, ambos estão desencarnados. Eu pergunto para vocês, vocês sabem dizer essa resposta? Pela vibração, mas como? Por que do porquê? Dentro da telúria. Em relação ao mentor é mais como? Como? Qual é a diferença entre o denso e o não denso? Não. Sutileza, um é mais sutil que o outro. Como? É interessante. Como? Fácil. Cada dimensão espiritual possui 7 subníveis de energia. Ou 7 dimensões dentro da dimensão atual. Por exemplo, aqui eu botei a dimensão astral. Dentro da dimensão astral você tem 7 subníveis de energia.
Ou seja, aquele que está mais denso, por exemplo, dentro do plano astral, ele está aqui, ó. E o mentor espiritual que também está dentro da dimensão espiritual, ele pode estar na primeira, na segunda ou na terceira. Ou seja, a primeira, segunda e terceira, subnível de energia, são mais leves em relação a esse cara aqui. Não. Pega uma canetinha para mim, preta lá dentro. Vocês entenderam? Isso quem explica é a química. A química, você vai olhar a tabela periódica e você vai ver que existem 7 subníveis de energia dentro de um elemento químico. SPDF, não sei o que, eu não me lembro mais dessa hora. Acho que eu faltei a aula. Assim. Mas, por exemplo, se o cara está aqui, por exemplo, vamos dizer que dentro, vejam bem, a dimensão astral, eu peguei esse exemplo aqui. Eu não estou nos outros. Tá? Dentro dessa dimensão astral, vamos dizer que o nível 7, que é o nível mais denso, a gente pode chamar de umbral. Tá? Essa aqui não acabou, achando. Pega a vermelha pra mim lá, meu irmão. Pega a vermelha que tem plástico em cima, não esqueci de chamar. Isso aqui é interessante, cara. Caraca, a vermelha é melhor também. Então, por exemplo, esse aqui a gente chama de umbral. Tá lá o cara. Tá lá o André Luiz sofrendo lá. Na zona azul branca. Aí veio o Alexandre, né? Um outro mentor. Veio aqui socorrer ele. Ok? Socorreu ele. Por que ele não, no primeiro momento ele não viu? Só viu depois. Porque o corpo astral desse Alexandre, vamos supor, está no nível 3 de energia. Dentro da dimensão astral. Ou seja, um nível menos telúrico, menos Vênus, dentro da mesma dimensão. Dentro da mesma dimensão. Que é a dimensão que a gente chama de dimensão quinta aqui. Ok? Só que dentro dessa dimensão existem 7 subníveis. Vamos dizer assim, 7 corpos astrais. Dentro da mesma dimensão. É um corpo astral. Só que dependendo de como eu desencarno e da forma como eu desencarno, eu vou para uma das 7 subdimensões. A gente pode chamar de subdimensões ou subníveis de energia. Não. Aqui eu tô falando. O umbral está no astral. Está no corpo desencarnado. Não, mas o umbral existe três camadas de umbral. Né? Existe um umbral grosso, um umbral médio e um umbral. Eu só citei um exemplo aqui. Tá? Claro. É que aqui é o seguinte, ó. Vamos melhorar esse exemplo, então, já para não ser de dúvida. Vamos botar o umbral aqui, então, no nível 3 aqui, tá? Porque quem está no corpo astral ainda está suscetível à reencarnação. Eu não queria entrar nisso aqui. E daqui para baixo seria as trevas dos atritos. Tá? Então aqui está o reino dos dragões e tal. Tá? Mas vamos voltar para o exemplo. Está aqui o André Luiz, está lá no nível 3. Dentro da dimensão astral. Dentro da mesma. Tá? E aqui veio o Alexandre ajudar ele. Por que esse cara no primeiro momento não viu ele? Porque ele está lá no nível 1. Ele desceu, adensou o seu corpo astral para poder se tornar perceptível para André Luiz para então ocorrer o resgate. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que dentro de cada dimensão espiritual existem subníveis de energia. Que a gente chama isso de 7. Por isso que um não vê o outro dentro da mesma dimensão. Dependendo de onde tu está, onde teu corpo espiritual, no caso aqui o teu corpo astral, a gente está falando de dimensão astral, depende de onde ele está. Pô, mas como é que. Pô, mas só um pouquinho, mas como é que consegue? Mas que nos livros o que a gente sempre leu? A densa vibração para se tornar visível. Mas como assim adensar a vibração? Só tem uma explicação, que dentro da dimensão existem subníveis de energia, onde o cara está. Onde o cara se encontra, né? Por que existem, por exemplo, cidades umbralinas, não no caso do nosso lar, que são invisíveis para aqueles seres que estão lá? Existem cidades que não são perceptíveis, porque eles estão num subnível de energia bem mais acima do que, por exemplo, o nosso lar.
O nosso lar, vamos supor que ele está onde aqui? Ele está no nível 4, nível 3, dentro da dimensão astral. Aqueles espíritos que estão desencarnados, que estão sofrendo dentro daquele mesmo nível, os caras conseguem chegar. Mas pode ter cidades astrais que estão num nível superior. Interessante isso aqui. O que eu quis colocar? Qual é o exemplo que eu quis colocar? Para vocês entenderem que por que um espírito não vê o outro estando mesmo, os dois no mesmo corpo astral. Porque existe subnível de energia. Aí te digo assim, tá, mas o André Luiz, aí que tá. O André Luiz foi lá no umbral, o Alexandre foi lá no umbral e resgatou o André Luiz. Mas ele não foi até lá. Porque o que eu falei para vocês? A diferença não é espacial, é frequencial. Naquela mesma zona umbralina que estava o André Luiz, o que fez o Alexandre? Ele simplesmente adensou essa energia, pegou ele e, digamos assim, aumentou a vibração dele e o do André Luiz e retornou para o mesmo plano astral, só que no outro nível de energia. Só que no mesmo local. Na mesma região, não foi espacial, ele não viajou, ele simplesmente deu um salto quântico. Ele pulou para um outro nível de energia. Que loucura isso aí, cara. Por isso que os teosofistas, infelizmente, foram mal compreendidos. E é difícil entender. Que quando eles dizem assim, que o universo está aqui agora. Paraíso, Avona, não é milhões de quilômetros, ele está aqui agora. Basta que acessar isso aí. Só que para acessar, né, meu grau? Tem que ter muito merecimento, tem que meditar, tem que ter um melhoramento. Como Jesus, que eu falei para vocês, ele andava no meio da gente, no meio de, na época, um bando de macacos, infelizmente, até hoje impera isso aí, né? Ignorantes, as pessoas não tinham evolução espiritual, mas ele, ao mesmo tempo, conseguia acessar os planos átomos. E o que fazia a diferença para ele? Ele conseguia acessar anjos, arcanjos, seres que estavam lá na dimensão superior dentro do nosso universo. Para quê? Para escutar orientações, né? Para receber, como ele recebeu muito, né? Foi a questão das ajudas espiritual, da limpeza energética, porque ele sugava muita coisa, as pessoas sugavam muito dele. Né? Então, nesse processo de, digamos assim, de frequência, ele conseguia acessar, porque ele já era um ser lá de cima. Mesmo estando encarnado, o espírito dele já estava lá em cima. Conseguiram entender aqui? É isso aí. Dentro de cada dimensão existem 7 subdimensões. Agora nós vamos entender por que eu estou colocando isso para vocês em relação ao chakra. Pode falar, meu. Por que fala em alguns livros das viagens? Porque adensou, né? Se ele se adensou, se ele está aqui, se ele adensou no subnível 3, claro que ele tem que se deslocar. Ele está na mesma frequência. Agora, se ele está lá em cima, por isso que a viagem interdimensional com os ETs não é feita espacialmente. O ET, no caso, ele não viaja com as suas naves, suas humanas, de um planeta para o outro espacialmente. Não. O que ele faz? Ele... claro, aí que tá. Para isso eu tenho que explicar para vocês alguma coisa a nível de física quântica. O que ele faz? Ele baixa a frequência dele, aqui. Não, ele aumenta a frequência dele e salta. É o mesmo salto que o elétron faz na órbita do átomo. Ele salta. Ele tanto perde energia como ele ganha. Mas, claro, isso tem que ter instrumento que faça. Isso não é pensamento. Por isso que eles têm instrumentos. Eles têm tecnologia que nem imagina. A gente não imagina. Ele dá esse salto. Ele simplesmente, ou ele adensa, ou ele aumenta e pula. Por isso que ele não faz assim, ó. Vou viajar até aqui no meu caminho. Ele não faz isso, ó. Mas é claro, com instrumento. Com a física que a gente tem aí, que é a maior velocidade do mundo, segundo Einstein, é 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. Se fosse isso, o ET levaria quanto tempo para chegar aqui se ele viajasse no espaço? Ele não viaja no espaço, ele salta no espaço. Tá? Quando a gente entrar dentro desse mesmo estudo, mediunidade, quando eu falar para vocês o processo de sincronização, daí vocês vão entender melhor. Por que a mente viaja instantaneamente? Mas aí, mas tudo bem. Aí digamos que ele veio lá do nível 1 para o nível 2. Tá? Essa passagem, ela é
instantâneo. Mas depois, naquela dimensão onde ele está, daí já se desloca. Tem que se deslocar. Espaço, Sim, porque daí ele está na mesma frequência. Por isso que a gente vê, né? Mas isso o quê? Isso é daqui e ali. É. Agora imagina sair daqui para uma outra galáxia. Tu acha que ele vai viajar? Ele vai voltar, o nível que é menos denso, tu vai saltar. Exatamente. Às vezes ele está lá e manda uma holografia dele, tu conversa com ele achando que é, mas não é. É apenas uma imagem não real, né? Mas, digamos assim, mais verdadeira. Ou seja, ele está ali realmente conversando contigo, mas não de corpo presente. É muito interessante isso aí. A tecnologia dos caras. Foi entendido aqui, gente? Por isso que muitos espíritos umbralinos, sofredores, não veem seus mentores espirituais. Aí vocês perguntam o seguinte, tá, Davi, me diz uma coisa. Mas na dimensão astral, com esses subníveis de energia, ou subdimensões, tá? Só seres da dimensão astral podem visitar outros seres da dimensão astral, tá? Aqui nós estamos dando exemplo do quê? Da dimensão astral. Pode vir um cara lá da dimensão causal, búdica ou átmica para visitar isso aqui. Aí é mais rápido ainda. Porque o corpo espiritual dele é menos denso, muito menos denso, e consegue agir rapidamente. Aí tu diz assim, mas como é que ele conversa com esse cara aqui, se ele não tem mais corpo astral? Aí eu digo para vocês assim, ele cria um corpo de ilusão. Ele aproveita todos. Por exemplo, assim, o ser do plano ático não pode ser visto de repente por um ser do. Claro. Porque por isso que eu botei 1, 2, é nível 1, nível 2, nível 3, tem a ver com frequências espirituais. Por isso que no livro aquele o Hermes cria um corpo para ele, Claro. ele poder. Sim, porque ele não vive mais aqui no astral. O Hermes já está no causal, está até no búdico. Então o que ele faz? Para vir aqui para falar com alguém que esteja no corpo astral ainda, ele vem, ele desce até a dimensão astral, aproveita todo aquele elemento da dimensão astral e com a sua mente ele cria um corpo de ilusão. Ele cria um corpo astral. Só que depois, quando ele volta, ele se desfaz desse corpo. Mas isso não é para qualquer um. Entendido aqui, pessoal? Isso é muito importante. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre chakras. O que tem a ver chakras, né? Nós já vamos chegar lá. Em primeiro lugar, chakras. Palavra sânscrita, que significa roda, ou, segundo o livro do Rivas Neto, que é um banda proto-síntese cósmica, tá? Uma língua, segundo até mesmo o Ramatiz no livro A Missão da Umbanda de Manuel, Abayenga, ou Nhengatu, significa a palavra chakra, o poder de absorver. Tem tudo a ver. Tá? O chakra tem mais ou menos essa definição aqui. Ele é um giro, tem as pétalas, e tem a haste que liga no corpo físico, precisamente nos nossos plexos nervosos ou glândulas endócrinas. Não sei se vocês conseguem observar aqui, ó. Vocês conseguem visualizar aqui? Esses são os 7 chakras principais. Esse aqui é um chakra visto de frente, um giro, e esse aqui é o mesmo chakra visto de lado. Ó. Pode ver que aqui está a parte dele, e essa parte aqui é onde leva para o corpo físico. Tá? É tipo uma espiral possui aqui, onde a energia entra pelo centro do chakra. Ele é que nem um ventilador. Ele tem hélice e ele gira. E aquele giro realiza uma atração de energia. E a energia entra exatamente no seu núcleo, entra nessas espirais, e as espirais mandam até os chakras. Tá? Vocês estão observando aqui? Qual a função principal do chakra? Absorver energia. Existem 3 energias básicas no universo. Não são as únicas. A primeira, todo mundo acho que já deve ter ouvido falar, prana, que é a energia que nos dá vitalidade, a energia que dá vida a todo ser que respira, ou seja, reino vegetal, reino animal e reino hominal necessita de prana. Sem prana a gente não vive. Dizem até que o reino mineral, que é o reino das pedras, né, possui também um certo quanto de prana. Tá? Mas principalmente o vegetal, o animal e o hominal, sem prana não vive. Ou seja, prana é o nosso alimento. Tá? Uma segunda energia chamada Kundalini, energia telúrica que estrutura as formas.
Nós vamos falar isso mais tarde. Tá? E a terceira, que poucos conhecem, é a energia Mohat, energia chamada energia elétrica. Essa energia que se converte em luz, som, movimento, eletromagnetismo, tudo isso aí. São as 3 energias básicas. Que esse chakra, os nossos chakras, realizam a captação energética. Aqui eu botei, ó, teletérica. Vocês se lembram na aula passada que falou teletérica? Ela está em cima do chakra. Tá? Ela está em volta do chakra. Tá? Ok? Chakras. Corpo etérico, corpo astral, corpo mental. Tudo quanto é corpo acima, ó, etérico, astral, mental, para cima, todos esses corpos têm chakra. Menos o físico. O físico a gente tem plexo nervoso, as glândulas chamadas glândulas endócrinas, que são glândulas que criam hormônios. E esses hormônios só são criados a partir da captação energética que o chakra possui. Por isso que muitas vezes o cara vai lá no físico, mas o problema está lá no chakra. Então, às vezes, nem sempre o problema é com o médico. O problema, às vezes, é com o terapeuta energético, o cara vê o que está acontecendo com o chakra. Regularmente. Ele pode estar bloqueado, ele pode estar dilacerado, ele pode estar com um monte de problema. Às vezes, o problema não é com o chakra, é com a teletérica que está rompida. Pode estar fechado. O giro dele, porque ele tem um determinado giro, uma velocidade. Ele pode estar. Se ele está lento, ele capta menos. E se ele está muito rápido? Ele está captando muito, pessoal. Estão com astral também. Então, é isso aí. Chakra, ó, etérico, corpo astral, mental inferior, todos os outros corpos possuem chakra. Tá? O causal, o búdico e átmico, eu não vou falar nada porque isso é difícil porque eu não conhecimento sobre isso. Porque são níveis muito sutil, é muito elevado, e nem a filosofia conseguiu endereçar muito. São dimensões assim. A gente ainda não está um pouquinho longe, né? Tá, pessoal? Então, botei aqui núcleo vibratório, ou seja, a passagem de energia. As pétalas irradiantes pulsáteis, pétalas são essas pétalas aqui que parecem uma flor, né? E elas giram, elas não são paradas. Sentido anti-horário é o giro dela. Por quê? Imita o giro planetário, o giro da Terra em relação ao Sol. Sempre anti-horário. Então ela segue a mesma frequência. Por isso que lá no Centro Espírita, eu trabalhei uma vez no Circo da Luz, lá em Petrópolis, a limpeza dos chakras, eles faziam assim, anti-horário com a mão. Então acompanha a mesma velocidade dele. Uns dizem o seguinte, a R. Rivas Neto coloca também, chakras da mulher, ele gira em sentido horário, e o do homem, anti-horário. Porque a frequência da mulher é uma frequência horária que a gente chama de frequência negativa, e do homem positiva. Isso que são as polaridades. Mas eu não entrei nesse detalhe, eu não entrei nesse estudo mais profundo, e para mim, chakra gira em sentido anti-horário. Se um dia eu tiver um conhecimento a respeito, a gente passa para vocês, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, um desenho melhor do chakra. Ó. Oi? Estão vendo aqui? Ó, ele é visto de frente e aqui de ladinho. A energia entra, papá. Oi? Parece um funilzinho. É um prato, né? Por isso que diz chakra em sânscrito significa roda. Ele é um pratinho mesmo, só que ele gira. É um cone, exatamente. Um funilzinho. Aqui, essas camadas que vocês, talvez daí vocês não podem ver, daqui para cá é o duplo etérico. Tá? E aqui é o corpo físico. Tá? A energia entra aqui, pum, 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 e alcança a determinada glândula. Tá? Agora nós vamos estudar isso aí. Entendido, pessoal? Isso aqui é só uma pincelada, não tem me aprofundar nisso aqui, porque isso aqui vai longe. Estudo de chakra, se quiser se aprofundar, tem internet, nós temos livros maravilhosos que falam disso aí. Assim, todos os estudantes vocês consideram isso, né? Por exemplo, como é que tu vai diagnosticar Davi? Várias formas. Radiestesia é uma delas, né? Vendo, ele saber fazer, né? E sensibilidade, clarividência, um monte de formas de você diagnosticar. As pessoas diferentes ajuda bastante. É que aí normalmente no hospital a gente tem que entender o seguinte, ó, e tem o plano espiritual também.
Porque, Onde fica teu carro? por quê? Porque toda a parte física tem a sua parte etérica e a sua parte astral e a parte... Tá tudo aqui. Se você, Davi, mas a seara é isso aqui no astral? Claro que não. No físico é isso aqui que vocês estão vendo. A garagem, mas no astral ela tem uma outra constituição, ela tem um outro espaço, ela é organizada de uma outra forma. Não estou falando da seara acabou do Birajá. É uma seara que trabalha, né, junto com os então tem uma outra construção. Dizem lá que é muito maior daqui, muito maior. Digamos assim, a parte espacial física no plano astral ao qual nós estamos ligados. Porque não é só nós, né? Existem outras casas. Então por isso que eu digo, dentro do hospital existe um outro hospital na parte astralina. Mas como é que o médico vai atender um paciente na cama? Claro, ele adensou o seu corpo astral no físico e ele foi atendendo, depois ele voltou para lá. Só que as pessoas assim, ele saiu voando, ele voou de volta para sua coluna. Pior que não é assim, eu sei que é difícil a gente aceitar isso. Ele não vai até lá, ele já está ali. Entendeu? O hospital dele no plano astral já está ali, só mudou a frequência. Isso é uma coisa que o cara tem que estudar mais, falar mais, tem que entender de átomos, entender a questão quântica, o salto quântico. Eu sei também que é complicado, mas é isso aí. Pessoal, aqui nós vamos entender o seguinte, aqui eu peguei as 7 dimensões dentro do termo, da terminologia filosofista, tá? Átmico, búdico, causal, mental inferior, astral, etérico, vocês conseguem observar aqui. Cada dimensão astral é regida por um orixá. Um orixá específico rege essa dimensão. Vejam bem, ele rege, ele não é o único. Ele é o principal. Na átmica está Oxalá. No búdico, Iemanjá. Causal, mental inferior. Astral, etérico. Oxós, físico e Olimar. Isso aqui eu já estou passando para vocês as correspondências vibratórias. Tá? Os chakras. No plano átmico, de Oxalá é regido por coronal. Esse aqui. Se vocês quiserem ir acompanhando aqui, ó. Não sei se vocês têm certeza que vocês conseguem enxergar daí? Tá tranquilo? Ó, eu de cima lá, tá? De cima para baixo, tá? Ele é voltado para cima. Ele aponta para baixo. E o descuidado, tá? Básico é para baixo. Ele a pessoa dele é para baixo, a energia entra e sai. Faz o circuito quebrado. Ele é apontado para baixo, basicamente ele capta energia bonita. Agora nós vamos falar tá? O chakra coronal, né? O átmico. O búdico e Iemanjá, frontal. Uma coisa interessante, o coronal ele tem 960 pétalas. Por isso que muitos dizem assim, o chakra das 1000 pétalas, né? Ou digamos assim, como é que é? O chakra da flor de lótus. A flor de lótus tem muitas folhas em volta. Tá? 960. O frontal 96. O laríngeo 16. Vocês veem que quanto mais pedra, mais captação energética, né? Tem mais pá de ventilador, é claro que o ventilador ele vai, um exaustor ele mais vai captar, né? Muito diferente. E por isso que eu digo, o coronal e o frontal, sabendo utilizar, capta muita coisa. O laríngeo 16. O cardíaco 12. Está relacionado com o mental inferior de Xangô. O laríngeo, Iori, causal, ou mental superior. Tá? O gástrico, Ogum, plano astral, 10 pétalas. O etérico, tá? E o Oxóssi, é o chakra esplênico. O chakra esplênico fica bem em cima do baço. Por isso que ele fica aqui, ó. Ele é abaixo do coração, só no lado esquerdo. Não é bem, fica bem em cima do baço. O baço a gente sabe que o baço é o grande órgão da câncer, do sangue, da dor, principalmente a produção de leucócitos.
são excelentes eliminadores, são um sistema imunológico. Tá? E o físico, tá? Yorimar, básico e sexual. Eu botei os dois chakras aqui. E para nós é um só. Tanto porque o sexual e o básico eles se conectam no perfil aqui. Nesse perfil que aqui não está bem desenho. Tá? Acho que aqui mais para baixo vocês vão conseguir observar. Eu vou deixar aqui depois se vocês quiserem dar uma olhada e ler, tá? Acho que não tem mais aqui. Aqui, ó. O cóccix e esse aqui é o sexual. Eles se conectam bem na região da espinha do osso do cóccix, um pouquinho assim, eles se conectam os dois. Então, um praticamente alimenta o outro. Não, é a mesma coisa. O sexual e o básico, que é para baixo, eles se conectam lá na base da espinha. No final da espinha, que é a região do osso, o último osso que a gente chama de cóccix. Eles se conectam, então eles são interligados. Para nós é a mesma coisa. Viva Neto diz que o chakra sexual, olha que interessante, ele é da linha de Yorimar. E o chakra básico, ele é de Exu. Ele é chamado chakra secreto. É chakra de Exu. Mas a gente sabe que o Yorimar é telúrico e o Exu é telúrico. Então, dois tem muita gente. Tá, pessoal? E o básico tem apenas 4 letras. A gente já vai chegar lá. Tá? E aqui eu digo para vocês, por que o básico ele tem só 4 pétalas? Bem diferente dos outros, né? Ele é apontado para baixo. Por que ele é só 4 pétalas? Pouco, né? Imagina. Exatamente. Porque a energia telúrica ou energia Kundalini não é a energia Kundalini é uma energia muito perigosa. O cara não saber utilizar, mas a maioria das pessoas utilizam mais ele, né? A maioria das pessoas, mesmo ele tendo menos capacidade psicológica, utilizam mais ele. Mas e por que, digamos assim, elas não perecem mais rapidamente? Justamente porque ele tem só 4 pétalas. Ele não capta tanta energia que nem os outros. Por isso que a espiritualidade inteligentemente botou menos captação energética. Vocês podem ver aqui, ó. O que eu falei lá no início? A nossa mono, o nosso espírito se expressa através de 3 formas. As ideias estão relacionadas à cabeça. O que é a cabeça aqui para nós? É o coronal, o frontal e o laringe, onde tem praticamente mais pétalas do chakra, para captar mais as ideias. Aí tem a região torácica. O que é a região torácica para nós? É o cardíaco e o gástrico. E também entra aqui no espelho. Tá? E por que essa região, que é a região das ações, das realizações, que é do abdômen para baixo, está relacionada só com a linha de Yorimar, que é o básico, que é 4 pétalas? Está diretamente relacionada com a energia telúrica, a energia sexual, a energia do apego, a energia das más realizações, das más atividades, entendeu? Por isso que a espiritualidade inteligentemente processou o quê? Nessa questão dos chakras, menos captação energética dos chakras inferiores. Menos capta é a mais funciona. É a mais procurada. É a que mais funciona. E todos os chakras são elas. Seria no caso que nos bloquearam essa parte desse chakra. Por isso que o conhecimento budista tibetano sempre nos ensinou o seguinte: que o ser humano ele evolui assim, a evolução do ser humano ele é de baixo para cima. Treinar com fósseis e Desegrado. Por isso que quando você chama assim, ó, o que é um mestre ascensionado? O que lembra para vocês esse termo ascensionado? Ascensionado é ascensão, ou seja, de baixo para cima. É um mestre que conseguiu evoluir de baixo para cima, ou seja, ele eliminou os desejos nessa região aqui, eliminou os sentimentos errados nessa região e hoje ele vive praticamente só com esse chakra superior. E outra coisa interessante, ó, no físico e no etérico nós temos 7 chakras, né? Vai subindo, principalmente do causal, o búdico e o átmico, você já não tem mais esses chakras inferiores. O um só, se eu não me engano, é só o átmico. O búdico é 2 e
e o causal é 3. Ou seja, no plano causal você tem apenas 3 chakras. Até porque o corpo, vejam bem, o corpo espiritual, nesse plano aqui, ele não tem forma humana. Ele é um... Bem interessante. Tu perde esses chakras inferiores, porque tu não precisa mais. Tá? Uma coisa interessante que eu coloquei. O chakra coronário, né, coronal, exatamente, o plexo nervoso está relacionado na nossa glândula que fica bem em cima da cabeça. Eu já mostrei para vocês, né, o estudo de iniciação. Esse chakra aqui e essa glândula estão relacionados ao quê? A energia espiritual. Energia do espírito. Tá? O frontal, que é a hipófise, também fica mais ou menos. Se você olhar a hipófise, você pega aqui assim, né, mais ou menos no centro, nas duas sobrancelhas, bem no limite, você consegue vir com ele até para cima e ela funciona mais ou menos. Afinal, está bem no meio aqui. E a hipófise fica aqui. Tá? Está relacionado à energia mental. Por quê? O chakra frontal, ele te estabelece o quê? Que tipo de energia ele está conectado? A nossa energia mental, a nossa energia de pensamento. Que a gente só consegue existir no momento que a gente consegue raciocinar as coisas, entender as coisas. Então a gente precisa dessa energia. Aqui já é diferente. Aqui te traz o quê? Uma sensação, uma percepção de eternidade, de espiritualidade, algo que tu não consegue explicar. Por isso que está relacionado com uma questão abstrata. Tá? Não, porque o espírito é abstrato. O espírito não tem forma. Tá? O laríngeo ou a tireoide, energia verbal. Né? Ou seja, com a substância, vocês já nunca ouviram falar? E Deus disse, haja a luz. Vocês nunca ouviram isso na Bíblia? E Deus disse, haja luz. Ou seja, só existiu a luz, só existiu a substância, a matéria, depois que Deus verbalizou. Isso que está relacionado com esse chakra de laríngeo, a tireoide, né, na parte física, e a energia verbal, energia de criação. Veja bem, muitos dizem assim, as coisas só existem a partir do plano mental. Existe uma corrente dizendo que tudo é mental. Realmente, tudo é mental, mas a mente, ela cria algo abstrato. Você só consegue concretizar ela se tu verbalizar ela. Tem que ter uma ação. E a ação está relacionada ao plano. Se você não falar, não existe nada. Então você só mentaliza. Né? Você precisa acionar isso aí. Você só aciona isso através do ego. Interessante. O cardíaco está relacionado a uma glândula chamada timo, também no coração, energia sentimental. Aí já entra digamos assim, as características da substância. O sentimento está relacionado ao fogo. Por isso que esse chakra ele chamou de fogo. O sentimento é fogo. O gástrico são as suprarrenais e o fígado, energia emocional. Pode ver que deu um problema emocional, a primeira coisa que muita gente dá é diarreia, disenteria, dor, assim. Aí está relacionado à emoção. E emoção não é sentimento, você não confunde. Emoção é aquele momento. Sentimento é quando a gente consegue, digamos assim, raciocinar a emoção. Consegue raciocinar ela, ou racionalizar a emoção, ela fala seu sentimento. E senão é só aquele fato. Tá? E a emoção para nós está relacionada a água. Tá? Elemento água. Tá bom? O etérico, oxósco, esplênico, baço e pâncreas, como eu já falei para vocês, está relacionado à energia prânica, sol, ou seja, o ar. O prana, não sei se você sabe, ele vem através do oxigênio. O prana ele vem, não vem assim. Ele vem através do oxigênio. O oxigênio, a química, ela conseguiu fotografar. Oi? Prana é uma energia que te dá vitalidade. Tá? E é uma energia invisível. O oxigênio, os químicos conseguem ver. Até que eles construíram dentro da tabela periódica, mas o prana não. É uma energia muito mais sutil, que ela vem carregada, ela vem grudada no oxigênio. O prana, ele é absorvido por nós através da respiração. Por isso que ele está relacionado à energia
do óleo, do ar. Aí se mistura, aí tem todo o processo que daí não dá para explicar agora. Já entra nas células, vai direto no citoplasma da célula, é processado no mitocôndrias, aí tem uma explicação bem mais complicada. Mas é isso aí, depois a gente fala sobre isso. Tá? E o básico, ou sexual, que é de Orimar, que está relacionado à dimensão física, são as nossas gônadas sexuais. Tá? Está relacionada à energia Kundalini, que é a energia telúrica, que é essa energia Kundalini, tá? Ela está centralizada no nível, eu falei para vocês, que é a barisfera, o centro do planeta Terra. Vocês lembram quando eu passei para vocês? Tem anotado isso. A nossa barisfera é composta de níquel. O que é o níquel? Níquel e o ferro. Essas duas energias praticamente elas foram construídas, ou elas carregam junto a energia Kundalini. Qual é a importância da energia Kundalini? Ela que determina a forma, ela que dá estrutura para as coisas se formarem. Se não fosse o Kundalini, nós não teríamos membros seguros. Ela forma isso. Exatamente. A árvore, as coisas, né? A própria pedra, tudo tem energia Kundalini. É uma energia telúrica, essencialmente telúrica, que é captada pelo chakra básico, que é apontado para baixo. Por isso que ele tem poucas pétalas. Imagina. E a energia Kundalini, uma coisa interessante, ela dá vitalidade para os outros chakras. Ela vitaliza os outros chakras. Ela segue esse processo. Semana que vem eu vou explicar para vocês, vou detalhar a energia Kundalini. É muito importante que o médico saber isso. Aí vou desenhar direitinho, aí tem que entender um pouco sobre o meridiano, vou explicar para vocês como é que ela se processa, por que vem o termo a serpente, né? Kundalini, muitos desenham Kundalini como se fosse uma serpente entrelaçada, assim. Né, que até a Xana falou outro dia, achei muito interessante, é o símbolo da contabilidade, né? Os contadores têm aquela. Aí em cima tem uma árvore. O que é aquela árvore? É uma medicina também. É? Interessante. E tem duas árvores assim em cima. A serpente, lá em cima ela se olha e em cima tem duas. O que é aquilo ali? Interessante. Não tem tudo a ver. Só cara, um simbolismo, mas que guarda uma verdade muito forte. Com certeza. Tá, pessoal? Entendido aqui? Agora eu vou, já que eu tenho uns minutinhos com vocês, vou colocar duas coisas altamente iniciáticas, talvez um pouquinho complicado, mas eu acho que é interessante colocar para vocês agora. É um banco iniciático, um banco esotérico, mas algo interessante. As coisas todas aqui foram tiradas do livro Arqueônico. O mestre da Mata Silva, Viva Neto, tiraram essas informações do livro Arqueônico. O que é o livro Arqueônico? Já expliquei para você, né? É um livro que simplesmente conseguiu sumarizar o conhecimento religioso e científico de todas as religiões do mundo. Maravilhoso. Né? Você se lembra lá no início que eu falei para vocês a tríade superior? Vamos fazer uma ponte com os orixás. O que é a tríade superior? Você tem plano causal. Quem são os orixás? Então você tem uma tríade, né? Então vamos formar uma geometria que liga os três, que acho que é a geometria. Uma tríade acho que é o triângulo, né? Ok? Oxalá, Iemanjá e Ora. Oxalá é o senhor, vamos dizer assim, do espírito, energia espiritual, da essência. Iemanjá, da existência, que é o mental. E Ore, da substância. Então, essência, existência e substância são gerenciados por esses três orixás, que são os primeiros. Oxalá, Iemanjá e Ora. Ou seja, primeiro veio o espírito, depois veio a conscientização desse espírito através da mente, e a terceira veio a ação desse espírito através da substância. E o que é um corpo espiritual senão substância? Por isso que do reino original para o reino natural ocorreu a substância. Ou seja, o reino natural, na verdade, ele não passa de quê? De essência, existência e substância. Porque não há como dizer que não existe espírito no nosso reino natural. No nosso universo, vocês acreditam que não existe espírito?
Como é que se cria um reino natural se não for através da mente? Você simplesmente acha que as coisas se criaram assim do nada, você acha que só foi Deus que criou isso, aí entra a grande facilidade da universal. Através do seu conhecimento, através da sua existência ou energia mental, criou tudo. Mas como é que ela pode criar tudo sem algo palpável? Que algo palpável é isso? É a substância. E hoje a nossa ciência chama de átomo. Interessante isso. E essa é a nossa tríade superior. Oxalá, Iemanjá e Yoga. Energia espiritual, energia mental, energia etérica ou substância. Por isso que os espíritos que desencarnaram, não reencarnaram mais, estão vivendo nesses planos, são espíritos com alto poder mental. Eles não vivem mais aqui para baixo, não vivem mais emoções, sentimentos, não é nada disso. Eles vivem para o seu espírito e eles vivem para a sua mente, dentro do nosso universo, dentro dos substâncias. E tá, isso é mensagem. Uma vez que o comentou dentro de uma aula, o próprio universo tem esse chakra. Sim. A passagem de uma dimensão para outra, por exemplo, como é que eu faço a transição, a transmigração do plano causal, que é o mental superior, para o plano mental inferior? Você sabe como? Existe um local no universo próprio para isso. Um total? Sim. Mas como é que, por exemplo, cria-se o mental inferior a partir do mental superior do causal? Como é que cria? Quem é que dá a passagem para isso? Estou falando de substância, estou falando de existência, estou falando de estrelas, de coisas. Como é que faz? Como é que forma isso? Os buracos negros. Os buracos negros são chakras formas. Eles é que dão a passagem um para o outro. Por isso que para existir o físico, para existir o etérico, para existir o astral, lá de cima se criou buracos negros e começaram a adensar energia. Isso é explicado no livro A Chama Crística, o livro dramático, o primeiro livro moderno. Tá, pessoal? Os buracos negros isso aí, na verdade são chakras fortes. O planeta Terra tem seus chakras, em Brasília tem seu chakra, no Oriente tem seu chakra, todo país tem seu chakra, mas como um captador de energia. Cada país tem o seu, cada planeta tem o seu, cada parte do universo tem o seu. O que é um chakra? Captador de energia. Que a gente só consegue se manter, o corpo físico só consegue se manter saudável graças ao chakra. Eles é que captam isso. Isso é importante o médium saber. E por que eu estou colocando isso para os trabalhadores? Justamente na hora, por exemplo, que o seu caboclo está dando um passe, quando ele põe a mão, agora vamos para a parte prática. Quando ele põe a mão no teu coração, ele está olhando o teu coração. O coração da filha está ele está olhando o teu chakra. Quando ele faz assim, passa a mão ao contrário, ele está trabalhando com chakra. Mesma coisa quando ele faz assim, tipo, por que ele está fazendo assim? Está limpando o corpo áureo. Ao mesmo tempo, depois ele pega, dá uma alinhada, ele passa a mão assim. O que ele está fazendo? Chakra. Te vira de costas, dá uma alinhada aqui atrás, passa a mão no campo energético. Não passa a mão na pessoa, passa a mão no chakra da parte que é todo chakra. Por exemplo, chakra frontal aqui, né? Aqui atrás tem ele também. Não é só aqui. Ele é duplo. Ele é duplo. O chakra, inclusive, não é só aqui. Ele é aqui e termina aqui. Frente e verso. Frente e verso. Só o coronal que não e o básico que não, né? Só. O resto tudo tem tudo. Seria não assim, talvez ele comece a... Vai depender dele. Por isso que o médico tem que saber. Imagina o caboclo, como é que o caboclo vai trabalhar na pessoa, se o médico não sabe o que é isso aqui. Vocês estão entendendo agora? E é fácil. Se a pessoa é uma pessoa que está ruim, se a pessoa emocionalmente está muito abalada, pode ter certeza que esse chakra está abalado e esse chakra está abalado e o básico e o sexual está abalado. Se a pessoa está debilitada de saúde, pode ter certeza que o chakra esquerdo está abalado. Se a pessoa tem pensamentos negativos, pode ter certeza que esse aqui está abalado. Se a pessoa tem dificuldade para falar, tem vergonha, esse aqui está com problema. Se a pessoa não acredita em Deus, é ateu, esse aqui está abalado. E aí vai. Quando a gente entrar em puro e autopuro budista, aí eu vou explicar isso para vocês.
Esse alinhamento dos joelhos, Uhum. e que ele está. Como é que tu explica? Como? O desalinhamento do chakra. Desalinhamento? Eu acho que é desalinhamento dos corpos. Tá? Os corpos espirituais eles estão alinhados. Eles desalinham, ele cai para a esquerda, aí pode ter certeza que a pessoa está. Ela vai fazer regular a velocidade do chakra. Velocidade do chakra. Eu não ouvi falar. Eu acho que o chakra, porque o chakra não pode se desalinhar, porque ele está conectado. É como se estivesse grudado na glândula endócrina. Mas eu já ouvi esse termo que ela está dizendo aí. Eu nunca vi o chakra. É que tá. Vamos trabalhar um chakra, por exemplo, o chakra gástrico está aqui, antes de ser desalinhou, ele foi para cá. Não. O que se refere é justamente a isso. O chakra perde velocidade ou acelera. Aí sim. Ela deteriora o chakra, mas ou seja, não é o alinhamento espacial dele. É o desalinhamento porque ele está girando a uma velocidade ou um sentido errado. Então ele está desalinhado. Não quer dizer que ele saiu do lugar ou se correu. Agora o corpo sim, o corpo sai fora e o cara já Mas é contém. um termo errado, eu já vi mesmo uma propaganda de uma terapeuta, alinhamento de chakra. Eu desconheço. Eu já acho assim, ó. Desalinhamento de chakras, eu acho um termo que não é bem correto. Eu acho uma desestruturação energética. Eles acham como todo mundo que os chakras são alinhados. Outra coisa que o pessoal vai o chakra tudo ali não pode. Esse termo está aqui, como é que o chakra vai ser? Isso é só uma forma só de explicar que chakras, digamos, isso na verdade, quando eu estudei de chakras, assim, na verdade é para explicar o quê? As correspondências vibratórias de cada um e o posicionamento de cada um. Só isso. E outra, estou falando de 7 básicos. Cada chakra desse aqui tem um secundário, tem o terciário, tem vários palmas na mão, tem chakra. Tem o chakra humeral, que fica aqui, ó, que é o chakra responsável pela psicografia. Tem um monte, gente, tem que estudar. Tem tudo. Até essa pessoa Mas esses são os básicos, esses coordenam todos. eu vi, uma trabalha das terapeutas e trabalha com os tais juntos. Então, para cada chakra, já vai colocando um cristal. Pode, claro, normal. Tem livro que fala desde o centro chakra. Um monte. Bom, vamos ver aqui. Quaternário inferior. Mental inferior, astral, etéreo e físico. Estão vendo aqui? São 4 dimensões. Aí eu peguei, por exemplo, Yorimá, Xangô, Oxóssi e Ogum. Xangô é o fogo, correto? Depois vem Ogum. Ogum, eu coloquei energia, água. Oxóssi, ar. Yorimá, terra. Eu poderia construir um quadrado aqui, né? Correto? Poderia fazer um quadrado. Mas vocês, que o quadrado, o que ele te identifica essa geometria? Todos estão interligados. Mas se eu construir, por exemplo, uma cruz aqui, eles também não estão interligados, aí eu vou passar para vocês uma coisa interessante aqui. Ó. Iniciaticamente, se a gente for desenhar um círculo, quem é esse círculo? Deus. Não tem lado, não tem forma, não tem... É uno. Aí depois do círculo, o que vem? Ternário, onde se expressa Xalá, Iemanjá e Ori. Essência, existência e substância. Energia espiritual, energia mental e energia etérica. Ou seja, a energia que criou a substância. E dentro do triângulo, depois do triângulo, o que vem? Estão concretizados o quê? Os 4 elementos básicos do universo. Por isso que não tem nome esse símbolo. Esse símbolo significa que é de algum. Isso é uma das, digamos assim, uma das explicações do porquê que nós utilizamos. Existem outras que ao longo do tempo vamos saber aqui. Essa é uma delas. Ou seja, esse símbolo está concretizado o quê? O nosso universo astral. Está concretizado o quê? As 3 energias básicas, a tríade superior, espírito, mente e substância. Tá? E o quaternário inferior, que é o que dá realmente sustentação para tudo, que é o elemento fogo, elemento terra, elemento ar e elemento água.
Ok? Isso aí, pessoal. Entenderam direitinho? Com alguma dúvida? É isso aí, tá bom? Muito obrigado, justamente. Paz no coração, energias positivas. Saravá fraterno a todos. Agora vamos comer uma coisinha, vamos tomar uma bolachinha. 6h30, nosso irmão Luiz Fernando vai pra força hoje, né? Vai falar um pouquinho. E aí, 7h a gente começa a nossa atividade, tá bom? Saravá pra todos. Oi? Plexo solar? Plexo solar não é chakra. Plexo solar não é chakra. Ele é uma forma de losango. Ele é um chakra pra cá. Não, calma, ele é só fio. O plexo solar ele tem essa forma aqui. Ele fica exatamente nessa região. Ele fica, digamos assim, próximo ao chakra gato. Ele tem essa forma aqui. Nossa, como tá frio. E ele pulsa. Eles falaram que amanhã na hora da pulsação. Então ele pulsa. Ele trabalhava de noite de segurança. Ele trabalhava de noite. Vamos tomar um chazinho. Vamos tomar um chazinho. É mesmo. Ah, as pedras do chakras aqui, ó. As pedras que ele trabalhava. É, tá ali, ó. Tá ali as pedras. É que assim, ó, eles fazem essa comparação, os chakras alinhados, mas eles não são alinhados. Quando você fala em alinhamento de chakra, é justamente isso, a velocidade como o chakra está girando. Isso. Tem um monte de coisa legal. Não, com certeza. Muito bom. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde a paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruana para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida.